todo mundo tá perguntando aqui no chat. Ah, tem aqui. gente aí? Pô, bastante gente, velho. É mesmo? Inclusive o pessoal perguntando como que começou a sua paixão pelo Corinthians, velho. Já falou do Corinthians até agora. Eu acho que é um recorde de programa de esporte que eu falei. Eu não falei do Corinthians ainda, velho. O pessoal tá... Agora que Ele vai até estourar se essa arrumou, porra. até se arrumou. Agora que vai falando. subir. Aliás, você que tá mandando superchat, o Renan tá me mandando todos os prints aqui. A gente vai ler. A gente vai ler. Ainda, então, se se quiserem quiser mandar mais, fica à pode ficar à vontade. vontade aí que a gente vai ler. A gente vai separar Bom, um agora é minutinho. minha vez de contar histórias que eu já contei 200 vezes e achar que ninguém se interessa por elas. Mas vai que tem alguém que não ouviu. Então qual é que é a pergunta? Como é que começou sua o Corinthians? paixão pelo Começou no Corinthians? Pacaembu. Meu pai não Família, gostava de futebol, enfim. morava em Perdiz, perto do Parque Antártica. Por uma sorte muito grande, eu fui levado para o Pacaembu e não para o Parque Antártica. Porra, de velho. tanto falar de futebol. Não, mas eu não era palmeirense, né? Desde de criança. Eu gostava do Corinthians, mas eu tinha uma identificação com a alma corintiana. E aí a galera mais nova talvez não entenda muito. Porque para mim o Corinthians de início, ou entenda, eu não sei. O Corinthians era o time que nunca era o melhor. O Corinthians era o time que tinha mais vontade. O Corinthians era o time que, pela vontade, pela raça, pelo canto do povo, fazia a sua história. Significava, né? Era isso. Fazer a sua existência. O Corinthians era o time onde você, na torcida, tinha um papel. A ilusão de que você ia mudar, de que você fazia parte daquele jogo era real. Ou era mais real. Porque o teu time era pior. Eu cresci nessa realidade. Porque eu não era o melhor também. Eu precisava ter a raça, a garra, a história toda corintiana em mim, pra minha vida, pra meu dia a dia. Então, eu me encontrava nessa mística, por mais ilusória que ela fosse, entendeu? Que era diferente do São Paulo, que era pra gente, na época, o melhor time, ou, né, que era mais ligado a um outro tipo de mística, outro tipo de ideal. A do Santos, que era uma coisa mais clássica, né? A do Palmeiras, que era parecido, mas não era tão do povo assim. Pelo menos pra nós ali, e sem critério de qualidade do que é melhor e do que é pior, tô dizendo só do que bate no visão coração de ali. cada um. Então começou, aí eu fui pro Pacaembu, e aí no Pacaembu eu entendi outras coisas, apesar de novo do meu pai não entender, não, meu pai era polonês, né? E, bom, ele veio pro Brasil, ele tinha 19 anos, tem uma história de vida muito particular, muito bonita. Minha mãe também é polonesa, se conheceram no Brasil, casaram aqui. Meu pai não gostava tanto de futebol, não curtia tanto essa história. Então eu insisti, porque eu era um moleque Seu pai não é totalmente fã viciado do no futebol. Lewandowski? Não, mas a família. Meu filho, meus sobrinhos piram com o Lewandowski. São todos poloneses, claro. Imagina. A gente foi pra Polônia. foda. Meu pai era vivo, a gente foi lá, tinha Lewandowski seu em pai todos os falecido. lugares. Meu pai é falecido agora durante a pandemia. Puta. Onde que eu tava? Fui pro Pacaembu. E no Pacaembu aconteceram duas coisas importantes. Uma delas é o abraço com gente que você não conhece, que tá cantando a mesma coisa que você. Isso é sensacional. Então, eu que vinha de uma família polonesa, eu sempre brinco, e é verdade, não é uma frase só de efeito e só. Eu conheci o Brasil no estádio. Abraçando aquelas pessoas. Pessoas completamente diferentes umas das outras, de todos os cantos, raças, credos. Pessoas gritando gol, gritando o que fosse juntos. Ali era o Brasil pra mim. E aí vem um acaso maior, que é a democracia corintiana. Boa. Porque no meu colégio não se falava em democracia, se estudava até Dom Pedro II e acabou. Então eu perguntei, a primeira vez que eu falei democracia foi no estádio. Agora eles querem fazer até um documentário sobre democracia e eu sempre falei isso e vou O falar. maior movimento político da história do mundo no futebol, talvez, né? Porque aquela camisa, aqueles caras me provocaram a perguntar pro meu pai, o que eles estão falando? E por que eu aprendi por causa deles. Deles, Sócrates, Birubiru, Casagrande, Vladimir, aquela geração, aquele time. Mas representado, claro, pelo doutor. Que era magro, eu era magro também, eu era cabeludo também. Eu já disse só o Casagrande, eu me identificava com ele porque ele era o moleque da galera, né? Daquele time, o moleque era o Casagrande. Nós éramos o Casagrande. Porque nós éramos um moleque igual a ele, né? Entendeu? Então, enfim, eu me transformei, me encantei ali, nesse período. E porque também o Corinthians ganhou, né? A gente fala de democracia, mas o Corinthians ganhava. O Corinthians jogava bem. Então também talvez a democracia não tivesse tido aquele impacto todo, tudo aquilo não tivesse acontecido se o time não fosse bom. O time era bom. Cara, impressionante. Essa questão que a gente tava falando, o quanto o jogador de futebol, talvez muitos não percebam isso, né, cara? Do papel que talvez se ele se posicionar, ele impacta na vida das pessoas. Cara, eu era o mais velho. Tem muito cara que não se posiciona de nada, Mais você velho, não sabe. Eu tinha, sei lá, 16, 17, não, 15, 16 anos. A capa da Placar, a Placar saía toda semana, né? A gente ia na banca e comprava. E tava na capa da Placar, se o Brasil tiver diretas já, eu fico.
Era o Sócrates vestido de Dom Pedro II, Dom Pedro, de Dom Pedro I. E aí eu falei assim, era o maior ídolo do meu time, falando que ele ia ficar no meu time, não ia ser vendido, porque começaram todos os ídolos a ser vendidos, o Falcão já tinha ido, o Zico ia pra Udinese e o Sócrates ainda, ninguém sabia. E ele falou, eu fico se tiver diretas já. Eu falei, do que ele tá falando? Por que ele... E foi... Então... Isso te fez buscar saber o que era, né? É. Através dele. Claro. Entender. Claro que o cara é teu ídolo, você naturalmente já fica a favor do que ele tá a Claro, favor. claro. Mas você, se você não for completamente imbecil, eu acho que eu não era, você vai querer entender. Exatamente. Claro. E você vai querer ir além. Então, O cara sai do me campo de bola. transformou. E a ligação mais forte do Corinthians vem daí. Dessa ideia do povo, da transformação, Cara, de e todos Uma juntos. dúvida que eu tenho é a seguinte: você falou que o nosso time não era o melhor. Não era. E aí a gente Tanto que a gente não ganhava o Brasil, ganhou o Brasileiro em 90. Sim, e aí a minha pegando mais pro momento atual, pô, eu já vi timaços do Corinthians, né, no final dos anos 90, cara, time desses do Tite aí, enfim, vi muito time bom do Corinthians. Mas eu vejo no Corinthians uma aceitação muito maior por parte da torcida para às vezes ganhar um campeonato jogando feio por uma bola e não sei o que, coisa que, por exemplo, eu como santista, seria uma coisa completamente, assim, criticada dentro do universo do Santos, assim. A galera ia comemorar, ia dançar, ia, mas ia ter sempre aqueles caras. Isso não sei é o quê. Isso não é o Santos, que Carille não é o Santos. Não, então, e o Não, mas Corinthians, ele vocês são aceita. Dorval, Mengalva, Pelé, Coutinho e Pepe. Então. Quem é melhor que isso? Ninguém na Então. história do futebol. Vocês têm vocês vivem na sombra dos maiores jogadores que o mundo já teve, ou o maior jogador que o mundo já teve. É uma mística. É claro, vocês são os defensores do Jogo belo. bonito, né? E isso não é uma crítica, pelo contrário, muito pelo contrário. Então, e você acha que é por causa disso que você tem uma aceitação de ser, ter o Mano Menezes. Nós lá jogando vivemos por na uma sombra bola? do Zé Maria com sangue na camisa. Que aliás virou camisa, inclusive. Virou. Mas Linda do camisa. Vladimir. A gente vive essa sombra da garra da raça. As nossas histórias são essas. Talvez por As causa da histórias- fila, né? Também. Não é? Ali a torcida do Corinthians mais cresceu quando não ganhava nada. É. Via os outros rivais ganhando. É muito louco, porque a fila, ela Molda caráter, velho. e a fila, ela acaba com muito torcedor, cara. A torcida do Santos diminuiu muito de 74 até Pelé parar até 2002 ali, quando o Santos volta a ganhar com o Neymar. Robinho ali, com Com o o Robinho, Diego, as pedaladas. Eu tava lá, e tal. aliás. Tá, pois é. Na minha Acho que dia frente a 15 de pedalar. dezembro de 2002, o dia Eu mais feliz tava da minha lá, vida. na torcida do Santos. Essa história é muito louca. Não, quero saber. Um amigo meu, Duco, o Rodrigo Bueno de Moraes, deve estar nos vendo agora. Eu fui com ele, porque não tinha ingresso, fui com ele. Foi pra Caimbu também, não foi? Foi Morumbi. O Rogério, né? Rogério, as pedaladas do Rogério na minha frente. E eu fui com ele e ele falava assim: ele torce pra portuguesa, ele torce pra portuguesa. Ele veio só ver o jogo. Eu falei, cara, vibrar do jogo do Santos, o gol do Santos não vai dar. Ele falou, não, ele torce pra portuguesa, ele vai torcer pra portuguesa. Ele meio desanimado, assim mesmo, viu, pro futebol. Foi isso mesmo. E eu fiquei ali, foi na nossa frente o pênalti do Robinho. Pois é, cara. Jogava muito, né? Dia mais feliz da minha Diego, vida. o Diego se contunde no Diego começo do no jogo. começo entra o É isso Robert no lugar, cara. É isso Que aí. joga muito bem também. Elano joga muito nesse dia. O Fábio Costa, uma das maiores atuações de um goleiro que eu já vi foi nesse dia. Pegou tudo, cara. Injustiçado com o pênalti no Tinga, que falou que foi pênalti. Injustiçado. Aquilo não Isso foi aí. absolutamente nada. Também tava lá. Absolutamente nada. O Tinga deveria ter sido expulso. Cara, né? e uma das maiores narrações do Silvério foi Do esse jogo. Silvério, cara. José Silvério, né? O Silveira é demais. O maior narrador de todos os tempos, né? Pois é. Apesar, na minha opinião, de uma narração de gol maior de todos os tempos, é do Osmar Santos, do gol de 77 do Corinthians e do gol Itali do Casagrande. Essas duas narrações. Tem uma- A de 77 em especial é inacreditável, É. do Osmar. Mas o Silvério é demais. Corinthians e Portuguesa, aquele gol do aquele juiz Castrilli. É Castrilli que roubou, né? O Castrilli. E daí o César passa mal daí. César vomitou de novo! E tem uma narração, aquela, pra mim, não é brasileira, aquela argentina do gol do Maradona Na Copa. driblando tudo. Aquilo ali se você não se emociona com aquilo, Questão política também você não envolvida. gosta de foda. futebol contra a Inglaterra, né? Guerra das Ele Malvinas. chama de Deus, né? Essa emoção é demais.